perguntas, porque as perguntas fáceis vocês podem falar para mim, as difíceis já ficam tudo autorizado, ele já vai ficar incumbido das mais complicadas, né? Eu estou aqui mais ou menos na substituição de uma pessoa que não pôde vir, né? Então é por isso que houve uma mudança da segunda quarta-feira para a terceira quarta-feira. Bom, o tema é o poder da prece na saúde. Está todo mundo ouvindo, né? Ok. O que nós vamos fazer é o seguinte, para ser um pouco mais rápido, esses daqui são os temas que nós vamos abordar. Nós não vamos aqui deixar coisas, digamos assim, prontas, definidas. Eu acredito que a gente vai ficar com mais dúvidas do que com certezas. Porque as variáveis são tantas, quando se fala de prece, se fala de saúde, que são tantas coisas que tem que se levar em conta, que a gente sempre vai ficar tendo alguma brecha, né, de algum não entendimento. Bom, então, qual será o roteiro? Nós vamos pegar aqui e começar assim bem do início. O início vai ser um pouco mais fundamental, para depois chegar no ponto final, que é com relação à saúde. Então, nós vamos falar o que é uma prece, as qualidades da prece, qual a eficácia da prece, será que a prece realmente vale a pena ou não? Os tipos de prece, você já deve ter visto várias vezes como é que se faz essa catalogação dos tipos de prece, as maneiras de orar, aqui ó, onde orar, o que pedir, onde está o poder da prece. Então, como a prece tem um poder, aquela pergunta, onde que fica esse poder da prece? E qual é a relação da prece na saúde? Ok? Nós não vamos fazer isso de uma maneira linear do jeito que está aqui. Essas coisas vão ser discutidas no decorrer de toda essa nossa conversa. Legal? Ok. Então, olha só, em Marcos, nós vemos isso. Que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. É o capítulo 11. É uma coisa muito forte isso, né? Basta você, né, querer em prece que você vai conseguir. Então nós vamos ter que pegar uma pequena elaborada. O que significa isso? Existem aquelas pessoas, ou digamos assim, não pessoas, mas um tipo de pensamento que diz que a prece não vale nada. Olha só, é um pensamento que começa assim: Deus sabe de tudo, Deus provê tudo. Então, se Deus sabe de tudo, se Deus já provê tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar, ficar parado e deixar a vida me levar. Então, uma música parecida com essa, né, que por sinal o conjunto lá de Belo Horizonte. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, deixar a vida levar. Porque, olha só, Deus não deu para a criatura o siso, ou seja, a razão e a inteligência, para que não os usasse. Então, não pode ser esse tipo aqui de não fazer nada. Nem a vontade para não querer e a atividade para permanecer sem agir. Ok? Então, esse pensamento que nos leva a que não precisa nada, porque tudo já está definido, é como se nós fôssemos, digamos assim, um autônomo. Nós estaríamos aqui e não precisaria fazer mais nada. A coisa já estaria definida. E não é dessa forma, a gente sabe. Ao mesmo tempo, nós vemos que também, do jeito que está essa passagem, será que é verdade que tudo que você vai pedir, sempre você vai conseguir, desde que peça em prece? Você já tem essa experiência? De tudo que vocês pediram, vocês conseguiram? Então a gente já começa pela experiência própria e vamos também tentar elaborar essa parte. Então, entre tudo e o nada deve ter alguma coisa no meio. Então é aqui no meio que a gente vai pegar e falar bastante coisa. E uma coisa que a gente vai falar é que toda prece tem a sua resposta. Toda prece tem a sua resposta. Vocês já passaram por essa verdade? A gente não passa por essa verdade porque a resposta não vem do jeito que a gente quer, certo? Porque quando a gente faz a prece, a gente gostaria que a resposta já viesse calma. E às vezes ela demora um certo tempo. A resposta não vem clara do jeito que a gente
sair. Aí tem que ficar em vigia para ver como que vai ser essa resposta. Então vem aqui o orai e vigiai. Orai e vigiai é abrir nossa intuição para receber essa resposta. O que significa agora também? Orai e vigiai. Então vamos lá, olha só, tem uma história que fala de um mosteiro onde tinha lá os monges, e os monges eles faziam vários passeios, eles não ficavam assim confinados direto lá no mosteiro. Depois de uma chuva muito forte, os monges saíram, e eles saíram, os monges estudantes, junto com o monge mestre. Então eles saíram acompanhados do mestre. Como tinha acabado de chover, eles andaram e chegou uma hora que eles viram um carro totalmente atolado. E no carro totalmente atolado estava lá o motorista em pé. Aí as pessoas chegaram perto, olharam, perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele falou: olha, eu estou aqui totalmente atolado, mas eu estou em pressa porque eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E os monges, os estudantes, ficaram até assim, um pouco espantados com a fé que a pessoa tinha. Olharam para o mestre, aí o mestre fala: vamos continuar nossa caminhada. E eles continuaram a caminhar. Andaram mais um pouco, chegou lá na frente, tinha um outro carro atolado. Esse carro estava atolado e o motorista estava todo sujo, estava lá de fora tentando empurrar o carro, tentando fazer alguma coisa, ligava o motor, a roda radiava, ele voltava para dentro, né? Ele estava num estado meio nervoso. Ele estava tão nervoso que estava saindo palavras da boca dele, de tão nervoso que ele estava. Vocês conseguem imaginar que tipo de palavra ele estava saindo? É só se colocar no lugar dele, né? E ver que não eram palavras muito bonitas. Aí os monges estudantes param também, olham para o mestre, aí o mestre fala: vamos tirar esse carro do atoleiro. Aí todo mundo vai lá, em poucos segundos tira o carro e vai embora, né? Aí eles continuam andando, param lá na frente, aí os monges ficaram olhando para o mestre. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo uma explicação, né? Uma explicação do porquê daquilo. Passaram pelo primeiro carro atolado, a pessoa estava em prece, com muita fé, e ele não fez nada. Chegaram lá na frente, outra pessoa estava nervosa, até dizendo coisas que não devia, e eles foram lá ajudar. Por quê, mestre? Aí o mestre disse: o primeiro tinha muita fé, está certo, mas ele queria que Deus fosse tirar o carro para ele. O segundo, não, o segundo estava fazendo a parte dele. Então, pelo menos, ele estava tentando sair daquele atoleiro. Então, aqui é que entra essa parte do orar e vigiar. Ok, nós vamos orar, né? Mas ao mesmo tempo não vamos ficar só na oração. É necessário também o trabalho. Então, nesse caso, esse vigiar aqui pode ser colocado como um resumo de trabalho também, para que nós consigamos aquilo que nós estamos pedindo. Muito bem. E isso daqui, claro, que deve vir sem milagres, sem derrogar a lei de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa passagem aqui com João já está um pouco diferente. Ele não está colocando aqui o que quer que peçais. Aqui, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em ti, ou seja, a pessoa já está tendo um certo conhecimento. Okay? Ela já está tendo um certo conhecimento do que vai acontecer. O que ela pedir já vai ser algo um pouco mais acessível, porque não vai pedir coisas para derrogar a lei de Deus. Uma pequena nuance que existe entre essas duas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma história, não sei se vocês estão lembrados da história do deserto, que a pessoa está no deserto, está quase já morrendo. Aí ele pega e faz uma prece, né? Ele faz uma prece para tentar se salvar. Aí o que acontece? Ele pega, ele é reenergizado, ele
consegue se levantar, ele anda e chega numa forquilha, em 2 caminhos. Ele fala, qual que ele vai seguir? Ele segue um caminho, esse caminho que ele escolhe, ele anda um pouquinho, tem um morrinho, do outro lado tem a água. Aí ele acaba se salvando. Então, essa é uma história que conta de como que a prece é atendida para a pessoa. Aí vem o pós-prece. O que acontece no pós-prece? Se a pessoa tem fé, o que ele diz? Obrigado a Deus pela ideia que me inspirastes e pela força que me destes. Essa é a pessoa que tem fé. E a que não tem fé, se ela dirá, que grande ideia eu tive. Que sorte eu tive de tomar o atalho da direita em vez da esquerda. Quando eu me felicito por minha coragem, por não me ter deixado abater. Ou seja, ele está se agradecendo a ele mesmo, né? Sem levar em conta que ele teve a intuição para conseguir se salvar. Muito bem, então vem agora aqui a pergunta: quando devemos orar? Essa parte é bem fácil. Quando devemos orar? Quando é que a prece faz efeito? Quando estamos enfrentando mal, certo? Então, essa é uma hora que a gente precisa orar. Outra, na expiação e nas provas. Então, nós estamos passando por expiações e por provas, então é aí que é a hora em que nós devemos orar. Passando pela dor. Então, né, são essas as coisas em que nos faz orar. Com relação à dor, interessante, porque o que o Emmanuel, no livro de Deus, ele diz: na apreciação de muita gente, os que olham não deveriam conhecer a dor. Olha que interessante, né? A pessoa pode já estou rezando, então por que eu estou sentindo dor? O fato de rezar já deveria eliminar a dor. E o que ele coloca também nesse mesmo capítulo? Esse socorro parece com a proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A gente sabe também que não é dessa forma. Ok. Inimigos. Essa é a parte mais difícil, né? Orar, fazer uma prece pelos inimigos. Isso ajuda, viu, gente? Isso ajuda. Não tanto o inimigo, mas a nós. Quem está fazendo essa prece? Os mentores. Vocês rezam para os mentores de vocês? Pensa bem. Como é que são esses nossos mentores? Eu acredito que deve ser, por exemplo, no meu caso, colocar uma coisa particular, ele deve ser a pessoa com a maior paciência do mundo. A maior paciência do mundo, então por isso deve ser o meu mentor. Porque ele continua sendo meu mentor, só por esse fato. Né? Apesar de todas as coisas erradas que a gente faz, ele está lá, ele está sempre nos ajudando. Nos momentos de alegria, nos momentos de êxtase. Então, se a gente olha, né, para essa roda aqui, a gente vê que a prece deve ser uma coisa contínua, o tempo todo fazendo prece, né, para as coisas boas e ruins. Então, definição de prece é uma invocação, é elevar nossa alma a Deus. Essa é a definição a mais simples, elevar a nossa alma a Deus. E aí vem aquela grande questão: como se processa a prece? Como se processa essa elevação? Então vamos tentar fazer agora uma analogia com o mundo material. Nós não temos muita ideia de como é que acontece essa elevação de nossa alma para as entidades que nos possam ajudar. Como é que é feito isso? Então vamos fazer essa pequena analogia com o mundo material. A primeira coisa que a gente pensa é elevar a alma e, nessa elevação de alma, elevar o nosso pedido, digamos, de uma maneira direta. Se a gente olhar para uns tempos atrás, de 200 anos, por exemplo, que vamos de uma maneira que a gente poderia perceber através de carta, né? Então a gente poderia pegar e mandar essa nossa elevação através de um e-mail material. Hoje em dia a gente pensa que pode mandar através de um e-mail. Tem um filme que eu não esqueci o nome, mas o Deus, aparece a pessoa, né, a pessoa de Deus, ele manda e-mail para todo mundo. Ele recebe e-mail, as peças vêm tudo por e-mail. É no filme, tá? A gente sabe que isso aí não vai ocorrer. Muito bem, então, se não dá para elevar diretamente, vamos pensar através de ondas.
deve acontecer, por exemplo, através de ondas. A melhor maneira que a gente pode imaginar de transportar algo sem matéria por ondas é tentar imaginar a água, uma onda na superfície da água. Acho que todo mundo já viu isso, né? Então, isso o que significa? Significa uma onda se propagando na água. Então, isso é uma maneira de você pegar e fazer uma transmissão de algo. Então, se a prece não pode ser direta, não é uma coisa assim, que vai melhor por onda. Se for desse tipo, só vai poder ser transportado através pela água. Né? Isso aqui também é uma onda, né? Um pouco mais agradável, certo? Mas essa onda pode também se transformar num tsunami. O que é um tsunami? Aquela onda grandona. Né? Muito bem. Então sabemos que também não vai ser através da água. Então vem aquela questão. Onda sonora. Tá? Então, onda sonora, a gente não consegue ver. É bom a gente colocar aquela parte da onda propagando na água, porque a gente vê direitinho as cristas, os vales, as cristas, os vales. A mesma coisa acontece com a onda sonora. Só que a gente não consegue enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar que essa onda que está saindo e chegando nos nossos ouvidos. Os ouvidos conseguem. Então, essa onda, aqui tem uma visão assim, é mais ou menos o que acontece com essas camadas de ar à medida que o som está se propagando. Então, a gente pensa, não, tudo bem. Então, se não pode ser pela água, pode ser talvez pelo ar. Então, o que acontece? Fazer a prece falada, fazer a prece, né, com a voz. Aí tem o pessoal que acha que Deus é surdo, que faz a prece gritando o tempo todo, ainda coloca um falante para todo mundo ouvir a prece. Então, se for por isso daqui, ok, pode até ser que seja ouvido, mas tem um outro problema. A gente gostaria que a nossa prece fosse o mais longe possível. Se for por essa forma aqui, ela não vai muito longe não, porque só vai enquanto tiver o ar. Se não tiver mais o ar, ela morre, ela não vai sair da terra. Então você fala, bom, então o que acontece? Nós vamos pegar e mandar por ondas luminosas. Ficaria muito mais chique, né? Tentar mandar por isso. E quando a gente fala aqui em ondas luminosas, é bom porque elas não ficam restritas ao meio. A gente tem elas se propagando no vácuo. Estou vendo isso é uma visão assim bonitinha do que seja, mas por exemplo, essa fotografia aqui. Essa fotografia nos mostra que a luz está passando pelo vácuo. Não precisa ter matéria alguma dessa matéria que a gente conhece para que essa luz se propague. O detalhezinho dessa foto, que é muito interessante, eu gosto demais, tanto que ela estava também no primeiro slide. Essa foto ela foi tirada pelo Hubble, aquele telescópio que está em volta da Terra. Né? Quando olha-se para onde o Hubble olhou, não se vê nada, absolutamente nada. Então, aquela região, essa foto é chamada foto do fundo do mundo, uma coisa, desculpe, foto do fundo do universo. Se você coloca lá, não dá para ver nada. Só que o Hubble ele ficou com uma câmera aberta 1000 minutos, da ordem de 1000 minutos. Isso daí é o que? Quase que um dia, por volta de 20 horas. Então, se ele ficou lá quase que um dia aberto, depois quando foi para fazer a revelação, apareceu isso. Então, o que significa isso? Isso significa que você está tirando uma foto em que você tem que esperar muito tempo para que a informação chegue. Então, tudo isso vem através do vácuo, não precisa de nenhum material para se propagar. Outro detalhe, todos esses pontinhos que vocês viram aqui, esses pontinhos bem nítidos, é uma estrela. Agora, quando você vê esse charuto aqui tem uma coisa que é mais ou menos uma espiral. Tudo isso daqui é uma galáxia. Então é a informação que está chegando de uma galáxia que está muito longe. Cada uma dessas galáxias tem um mínimo da ordem de 20 bilhões de estrelas. Dá para imaginar 20 bilhões de estrelas localizadas aqui e está chegando essa informação para nós. Isso daqui está muito, muito longe, está muito longe de nós. Isso daqui significa que pode ser que nem existe mais. Está tão longe que a luz que chegou aqui
ela pode estar viajando, aquilo lá já não existe mais, mas a luz que ela emitiu está percorrendo, o universo está chegando até nós. Um pequeno detalhezinho dessa foto. Aqui tem uma outra foto que foi tirada que dá para identificar o que é isso, né? É a superfície da Lua. É uma das condições Apolo. Por exemplo, nós sabemos qual é a velocidade do som. O som tem uma certa velocidade. A gente consegue medir razoavelmente a velocidade do som. Tem esses aviões que são supersônicos. Eles andam com uma velocidade maior do que a do som. Só que eu concordo com um deles. Agora, a velocidade da luz é muito, mas é muito, muito grande. Só para você ter uma ideia, a Apolo levou acho que 4 ou 5 dias viajando para chegar na Lua, depois mais 4 ou 5 dias para voltar. Isso numa velocidade bem grande, da ordem de 1000 km por hora. Eles colocaram isso daqui na superfície da Lua e da Terra eles mandaram um laser, que é para refletir e voltar, para medir a velocidade da luz. Gente, o laser levou 3 segundos para ir e voltar. Não é só para ir, não. Então, dá para ter uma ideia de como a velocidade da luz ela é rápida. Muito bem. Então, não é isso também. Então, o que acontece? Aí é que vem a nossa analogia. Olha só. A prece, o mecanismo de transmissão da prece, ela não é por nada disso que a gente conhece. Tudo isso que a gente falou de onda sonora, onda em água, a onda luminosa, né? Tudo isso é uma visão que nos facilita a entender como que a prece é transmitida. Então vamos lá. Não precisa de água, não precisa de ar, e não precisa nem do vácuo, porque esse vácuo que a gente fala é aquele vácuo material. Mas nós estamos embebidos no chamado fluido universal. Então tem o fluido cósmico universal que permeia todo o universo. Esse fluido cósmico universal, ele é o gerador de tudo que é material, de tudo que nós conhecemos. Só não conhecemos como que isso é feito. E nós estamos aqui encarnados, temos ciência de como a gente observa essa matéria, mas não temos condições de observar materialmente o fluido cósmico universal. Mas ele existe. Então, como é que se processa a prece? A prece se processa através do pensamento. Então, a analogia é como se nós estivéssemos emitindo um pensamento, esse pensamento fosse transformado numa onda, só que não é nenhuma dessas ondas que a gente já viu, é uma onda que vai se propagar nesse fluido cósmico universal. Então, se ele está permeando tudo, e nós conseguimos mandar essa onda vai se propagar. Essa onda se propagando nisso, vai chegar onde nós queremos. Então, alguém vai receber essa informação. Agora, é claro que essa informação vão receber de prece, as preces que são emitidas, mas vão receber de qualquer tipo de pensamento. Qualquer pensamento que nós estamos emitindo, ele está saindo e está ficando por esse fluido. Então, é nesse caso que a equipe espiritual relata que quando eles estão chegando, os espíritos superiores, perto do planeta Terra, o planeta Terra o que é? Uma cor meio cinzenta. Materialmente, o planeta Terra é lindo, é um azul bonito, com algumas nuvens. Agora, espiritualmente, deixa a desejar em termos de beleza. Aliás, ele deve ser muito, muito horrível nesse aspecto. Por quê? Porque todo esse pensamento, essas coisas que estão sendo emitidas por todos esses bilhões de habitantes, está ficando por aí. Né? Então, eu acho que agora dá para entender como que é feita essa prece. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos que pegar, nos concentrarmos em pensamento, saber que esse pensamento está sendo emitido e vamos o quê? Colocar pensamentos bons na emissão para as pessoas que nós queremos. Vocês estão lembrados de um filme, aquele filme André Luiz? Eu vou falar do filme porque fica mais fácil, né, a visão, porque está no livro também.
Estão lembrados que chega uma hora que ele fica sabendo, ele descobre mais ou menos uma maneira de saber quem está fazendo prece por ele. Aí ele vai, né? Aí ele vai lá e fala, eu queria saber, né, quem está fazendo prece. Aí a pessoa pega, chega lá e, se não me engano, tem 2 pessoas que fizeram prece. Aí ele chega e fala, não, deve ter alguma coisa errada. Qual foi a resposta da pessoa? Aqui não se comete esse tipo de erro, né? Então, se houve uma prece, estaria lá. Então, nesse pedacinho do filme fica claro que toda prece ela é recebida. E se toda prece é recebida, vai ter uma resposta, né? Muito bem. E onde é que está o poder da prece, então? O poder da prece está no pensamento. Quanto maior, mais intenso for o pensamento, mais essa prece vai se propagar. Uma coisa interessante é que essa propagação do fluido universal, ela não sofre decaimento. Porque quando você pega, eu estou falando aqui, tem que colocar um alto-falante para você ouvir melhor. Se eu não falar com o alto-falante, se eu falar só aqui, a pessoa ali atrás não consegue ouvir com o volume que está agora, né? Por quê? Porque o som vai decaindo. Quanto mais distante, menor fica a intensidade do som. Agora, quando está no fluido cósmico universal, isso já não vai ocorrer. A intensidade vai se manter. Então, é por isso que é bom ter uma intensidade melhor na fonte. Se a fonte for bem intensa, também vai chegar lá. Bom, a intensidade está na razão da energia do pensamento e da vontade. Bom, nós podemos ter também um tsunami. Olha aqui. Conhecem esse sangue? É o São Benedito. Ele era negro. Tanto que aqui era São Benedito negro. Parece que é um cara esfomeado, né? Ou guloso. Por que ele está com esses pães na mão? Ele era padeiro. Então, o serviço que ele tinha dentro como é que chama? Do mosteiro, né? Ele era o padeiro dele. Bom, ele quando criança, pelo fato de ser negro, ele não podia entrar na igreja. E ele achava o máximo, ele queria entrar na igreja. Ele queria chegar lá, porque naquela época a igreja era o lugar de oração, né? As pessoas muito religiosas até faziam um oratório em casa, era um local de oração. Hoje nós já sabemos que a gente pode fazer prece em qualquer lugar, não precisa ter um lugar para fazer prece. Como Jesus ele comentou com a samaritana, né? Vai chegar uma hora em que não vai precisar mais aqui, o templo, esse vai ser no nosso templo interior. Ele não podia entrar na igreja, ele queria. O que ele fazia? Ele passava lá e uma vez ele conseguiu driblar, digamos assim, a vigilância, mas não por muito tempo. Ele chegou lá na frente do altar e falou: Senhor, teu negro está aqui. E saiu correndo para que ninguém pegasse ele. Nesse tipo de atitude, a gente pode imaginar que aconteceu um tipo de tsunami mental dele em termos de prece. Um raio pode encarar como se fosse um tsunami, tá? Um raio que ela, quando ele dá, seria um tsunami elétrico, tem um tsunami aquático, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como que o poder do pensamento, aquela força do pensamento, vai atuar na propagação da prece. Pergunta agora: qual a eficácia da prece? Muito bem. Vale a pena? Ou não? Como nós vamos medir isso? Muito bem. Vamos olhar do ponto de vista material. Como fica a eficácia do ponto de vista material? Do ponto de vista material seria algo que nós consigamos ver aqui, né? nesse nosso mundo encarnado. Olha aqui, tem uma universidade lá nos Estados Unidos, de Maryland, que eles fizeram uma pesquisa sobre a terapia do passe e da prece.
E essa pesquisa aponta em sentido positivo para a cura ou melhora do quadro do paciente. Então, é uma pesquisa que eles devem ter feito toda ela de acordo com as normas acadêmicas, né? Colocando grupos de controle. Alguém tem uma ideia de como é que é feito isso? O pessoal pega e tenta fazer uma amostra. Vamos fazer uma coisa um pouco mais simples. Tá? Uma pesquisa para saber se café ajuda no aprendizado ou não. Alguém já viu essa pesquisa? O cafezinho ajuda no aprendizado ou não? O que eles fazem? Eles vão pegar um grupo de alunos, tá legal? Então eles pegam um grupo de alunos o mais homogêneo possível. Dividem em dois grupos homogêneos. Num deles é feito um curso normal e no outro é feito um curso onde é servido um cafezinho, um intervalo, coisa do tipo. E eles vão fazer o quê? É o mesmo estudo, o mesmo professor, tudo igual. E no finalzinho vão fazer um teste, vão fazer testes durante o tempo de estudo e vão ver qual é o rendimento. Tá legal? Um experimento, né? Vai ver qual é o rendimento. E vão chegar numa conclusão. Eles vão analisar todos os resultados final. Tá? E o pessoal chegou à conclusão, né? Isso não foi feito um experimento só, foram feitos vários experimentos. E a conclusão que eles chegaram é que o pessoal que toma o cafezinho, eles têm um aprendizado melhor do que o outro grupo. Né? Então, essa é uma pesquisa científica feita com todo o controle. Né? Isso daí é feito da mesma forma como eles fazem essa pesquisa em relação à saúde. Então, eles têm que... Agora a coisa fica bem mais complexa, tá? Porque já não dá para ter uma homogeneidade de doenças, de pessoas, de idades. Mas mesmo assim, eles têm que fazer grupos o mais possível homogêneos e eles também fazem essa separação, onde é feito o tratamento e dentro desse tratamento tudo é feito igualzinho nos dois grupos e vão analisar ao longo do tempo como é que fica a melhora. Se tem um grupo que melhora mais do que o outro. Né? Então, isso é feito num grupo onde eles recebem passe e prece. Tem algumas pesquisas que fazem também com água fluídica. Então, tem várias pesquisas nessa área. Essa daqui, a gente pode pegar e imaginar só a pesquisa com relação à prece. Ok? Então, existem indicações de que a prece ajuda. Tá? Existem indicações de que a prece realmente ajuda. Isso daqui foi tirado do site da BBC e é de 5 de junho de 2000, onde eles colocam essa pesquisa. Indo mais perto, tem um jornal, o São Paulo Medical Journal, de 2004, em que o título do artigo é assim: rezar se correlaciona com uma melhor qualidade de vida. Resultados sobre o uso de medicina alternativa ou complementar, nesse caso é um passe prece individual, por um grupo de pacientes oncológicos brasileiros. Então foi também uma pesquisa toda ela desenvolvida dentro de todo esse controle e apontou realmente para uma melhora daquele grupo que estava recebendo o passe. Então, existem muitos trabalhos nessa direção. Então, aqui já está relacionado ao quê? Prece relacionado com a saúde. Tá? Tem esse outro artigo aqui, esse artigo é de 2009. Ele é de uma revista indiana. E ele também fala a respeito de prece e passe. Né? E dentro de uma perspectiva científica e médica em grupos aleatórios. Esse artigo aqui, de 2009, ele é interessante porque ele é mais ou menos uma revisão. Ele não é um artigo, digamos assim, inédito, mas ele vai analisar 3 séries de artigos. Ele analisa uma série de artigos como esses aqui, em que fica realmente assim, comprovado que a prece ela ajuda na recuperação. Existe um outro dado, outros artigos que foram publicados em que não houve melhora. Tanto o grupo de controle como o grupo que recebeu o tratamento ficou do mesmo jeito.
E houve um outro grupo de trabalhos em que o grupo que recebeu prece foi pior. Teve até mais óbito no grupo que recebeu prece. Então, quando o pessoal faz a pesquisa, eles vão e pesquisam o resultado total. Tá legal? Então, aí vem aquela pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir pegar e conciliar todas essas coisas do ponto de vista material? Então, no meu ponto de vista, nós estamos ainda naquela fase em que são feitas várias experiências e depois nós vamos ter que tomar uma média dessas várias experiências para chegar numa conclusão. Perceberam como é que é a coisa? Então, são vários estudos, ok? Vários estudos que tem todo um procedimento, aí a gente tem que pegar o resultado de todos eles para chegar numa outra conclusão. Né? Tudo isso é algo que está se proliferando tanto, e tem uma coisa muito interessante que na Faculdade de Medicina da UFMG, acho que ela chama Escola de Medicina, tem uma matéria chamada Saúde e Espiritualidade. Tá legal? Olha só que interessante. Uma matéria dentro de uma escola de medicina, cujo título é Saúde e Espiritualidade. O pessoal pega aí, faz exatamente, né, procedimentos lá, convidam pessoas que vão tratar desse tema. Aí a gente fica pensando, não é só nessa universidade aqui. A Universidade Federal do Ceará, se não me engano, foi a primeira que colocou isso dentro do currículo. Se não me engano, tem também a do Paraná, em Curitiba. Eu acredito que aqui, o FPB, a Escola de Medicina daqui, não tem essa matéria no currículo. Essa matéria, ela ainda é uma matéria optativa. Eu acredito que daqui para frente, nesse passo que nós vamos, daqui a um tempinho, isso vai ser uma matéria obrigatória já no básico, né? Saúde e espiritualidade. Vocês vão falar, isso daqui não é coisa de brasileiro não, tá? Se for fazer uma pesquisa, a última vez que eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, que acaba sendo a nossa referência, né? Quando a gente vê alguma coisa desse tipo, a gente cai e olha lá para o que o sangue, o que eles estão fazendo. Lá, por volta de 60% ou mais das universidades já possuem isso também no seu currículo. Agora, o pessoal lá é pessoal prático, o pessoal lá que tudo é dinheiro, tal. Então, se tem uma coisa que está ajudando ou economizando, temos eles vão firmes nisso, né? Eu não tenho detalhes de como que essa matéria é feita lá nos Estados Unidos, mas essa matéria aqui, do jeito que é feito lá na UFMG, é tirado assim, vários, digamos assim, ela é feita aos sábados, geralmente eles pegam 3 sábados de um determinado mês e tem atividades de manhã e à tarde. Então são convidadas pessoas de Belo Horizonte, pessoas do Brasil como um todo, que têm estudos nessa área, então eles vão lá e apresentam o trabalho numa espécie de workshop, que a pessoa fica, né, fazendo aquele contato. E os alunos que estão matriculados nessa matéria, todos eles são obrigados a assistir. Agora, uma coisa interessante, que é uma matéria, é um curso optativo na universidade, mas ela é aberta para o público como um todo. Então é feito o anúncio, é feita a divulgação, e todo mundo que quiser participar vai lá e faz a inscrição é de graça. Né? Eles fazem a inscrição para não acontecer, por exemplo, que aparecer, sei lá, 150 pessoas no lugar que só cabe 80 ou 90. Então a inscrição é mais para ter uma ideia de quantas pessoas que estão participando. E foi um sucesso. Tanto que nas 2 primeiras versões, né, de todos os trabalhos que foram apresentados, foi editado um livro. Já tem 2 livros editados sobre todos esses cursos que foram feitos lá. E o curso é exatamente, o nome do livro é Saúde e Espiritualidade. Tem o volume 1 e tem o volume 2. Se alguém passar por esse livro, já sabe de onde que ele veio. Tá? Então vem agora a pergunta, como orar? Como orar? Vamos ver agora como orar do ponto de
eficácia espiritual. Então, note bem, quando a gente analisa aquela parte anterior, nós estamos olhando o quê? Nós estamos olhando se o paciente ele está melhor. Eu estou desviando aqui muito para o lado do paciente por razões óbvias, né? Estamos no hospital, a Associação Médica Espírita que está patrocinando, então nós estamos desviando para esse lado. Mas é claro que tudo que está fazendo pode ficar no nosso lado pessoal também, né? E não só aquela saúde orgânica, mas a saúde mental e espiritual. Então, quando se faz esse tipo de pesquisa, qual que é a variável medida? A variável medida é o estado de saúde da pessoa. Então, o que significa? Significa que se ela estiver melhor de saúde, é que está funcionando. Se ela não melhorar a saúde, o que significa? Que não está funcionando. Foi aquele trabalho que houve uma negação, né? Inclusive o grupo que estava recebendo piorou o estado de saúde. Então vamos ver agora como é que fica a eficácia espiritual. Bom, como olhar? A gente já sabe que depende das palavras, do lugar, inclusive do momento. Tem um exemplo muito interessante de preces ótimas que foram realizadas em prisão, né? Então, uma pessoa que está acostumada a ter que ir um tempo para rezar não vai conseguir entender como é que você pode fazer uma prece numa prisão. A forma não é nada, a gente já viu, o pensamento é tudo. Então, é o pensamento que comanda a prece. E como é que é o recebimento? Como é que é esse recebimento? Olha só, ao fazer a prece, atrai-se o concurso dos bons espíritos, que vêm apoiar nas boas resoluções e nos bons pensamentos, dá força para resistir às tentações e às más tendências. Ou seja, ajuda de que o céu te ajudará. Então, por que toda prece ela é respondida? Por que toda prece tem uma resposta? Porque ao nós colocarmos o pensamento, colocar isso, essa energia, para se propagar no fluido cósmico, logo os espíritos que querem nos ajudar, eles vão receber isso. E os espíritos que estão querendo nos ajudar, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles estão doidos para ajudar, eles só estão esperando que a gente peça. Se você tiver orgulho e não pedir, eles não vão ajudar. Só em razões, digamos assim, um pouco mais extremas, né? Mas eles estão, gente, querendo que a gente peça para que eles ajudem. O obsessor é diferente. O obsessor você não sabe de nada, tá legal? Ele já vai atua direto, né? Então, o ato da prece ela já tem uma resposta, digamos assim, instantânea, porque os nossos mentores já vão começar a atuar. Agora, de que forma que eles vão atuar? Não é dando já aquilo que ele está pedindo, certo? Eles vão nos ajudar, apoiando e nos incluindo nas boas intenções. Então, como que os mentores atuam? Agora vamos ver o outro lado. Como é que vem essa resposta? Como é que esses mentores estão atuando? Não é o mal que eles afastam de nós. Nós pedimos isso, né? Afastar, Pai, afasta-nos do mal. Livrai-nos do mal. Né? Mas não é desse jeito. Eles não vão livrar o mal da gente. Certo? Porque não tem a lei de causa e efeito. Né? Então a lei de causa e efeito está aí. Ela vai continuar, não tem como. Então o que eles vão fazer? Né? Não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que afastam do pensamento que pode causar o mal. Ou seja, eles ficam nos orientando, nos intuindo, para que a gente não vá ter os pensamentos para entrar no mal. Em nada impedem os decretos de Deus. Olha só, eles não vão impedir os decretos de Deus. A lei de Deus ela continua sendo obedecida, não tem como sair dela. E não suspendem o curso das leis da natureza. Eles não vão suspender as leis da natureza. Mas é a nós que impedem de infringirmos a lei. Eles vão impedir que a gente infrinja a lei. A gente entre no orgulho, orientando o nosso livre-arbítrio. Olha só, o livre-arbítrio é nosso. Então nós já ganhamos o livre-arbítrio, mas eles vão orientar o nosso livre-arbítrio de como agir, de forma oculta para não sujeitar a nossa vontade. Então eles fazem tudo isso de forma
que parece que nós mesmos é que estamos tendo esse tipo de ideia. Você lembra aquela querida colocada aqui do deserto? A pessoa fez a oração, né? Ela foi atendida pelos mentores, na intuição. Então, quando chegou ali, eles não fizeram questão de dizer que eles é que fizeram isso. Né? Deixou que as pessoas próprias, depois de receber essa graça, agradecerem ao estudante. Então, o que significa? Chega aí, abro parênteses, né? O que é felicidade? E felicidade é a infração das leis. O que é felicidade? É viver de acordo com as leis. A coisa se torna simples, né? Nesse ponto. Então, ao orar, em vez de pedir que Deus derrote sua lei, essa frase acho que se aplica muito a nós, né? Quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo aquela parte do pedido, eu acho que isso não acontece muito com vocês, não. Né? Eu acho que o que acontece com vocês é aquela parte da oração, que é o agradecimento que vocês fazem, e aquela parte de louvor, é isso que vocês fazem mais. Vocês fazem pouco o pedido, né? Mas faça uma simulação. Quando a gente, né, vai fazer o pedido, às vezes a gente pede coisas para que Deus derrote a sua própria lei. E não é isso que vai acontecer. Né? Devemos nos tornar instrumentos para a execução da sua lei de amor e caridade. E passamos assim a participar dela, passamos a participar da lei com a permissão dele. Né? Então, na verdade, o que os Espíritos eles fazem quando a gente está orando é ajudar a gente a passar por aquilo que nós estamos passando. Então, resumo. O poder da prece é o pensamento. Okay. E o pensamento, junto com a vontade, tem que ter a vontade de exercer o pensamento através do fluido universal. Então, isso se propaga no fluido universal e se propaga a quem nos dirigimos. Né? Geralmente nós estamos nos dirigindo. A melhor coisa, tá, gente, é se dirigir ao chefe, tá? Se dirigir a Deus. Porque se você se dirigir ao mentor ou a algum santo de preferência, eles só vão poder atuar de acordo com o que você pede, de acordo com a permissão de Deus. Eles não vão poder pegar e fazer coisa além. Né? Então, se é para pedir, então é para o chefe. Tá? De acordo com a permissão de Deus, seremos atendidos no nível certo. Nós seremos atendidos no nível certo. E certos de termos uma resposta, se for um pedido que não derrogue suas leis. Não pode ser um pedido que vai derrogar suas leis, mas sim que nos faça atuar de acordo com as suas leis. Porque se a gente atuar de acordo com as suas leis, nós estaremos aqui sem infração e estaremos naquela condição de, aliás, aqui, né, viver de acordo, estaremos na condição de felicidade, para sermos felizes. Então, é esse daqui, em resumo, o processo que nós temos de realizar uma prece. Desse jeito aqui, dessa forma, a vida do homem de bem é uma prece contínua, perpétua, com seus semelhantes e com Deus. Porque o homem de bem ele vai fazer a prece pedindo e vai fazer a prece agradecendo também. Então, em qualquer estado que nós estamos, se estamos felizes, com alegria, agradecer por aquilo. Se estamos tristes, sofrendo, olha só, tem que pegar e agradecer também. Né? Quando você pensa naquela pessoa que você não consegue, às vezes, nem falar o nome dela, né? Uma prece por ela vai ajudar também, vai ajudar a nós. O Shakespeare fala, é atribuído a Shakespeare, né? A respeito do óleo. Não sei se vocês já ouviram dizer que o óleo é o veneno que você toma, querendo que o óleo morra. Né? Então, olha só, quem ora acende uma luz. E quem conhece a ciência da prece descobre um sol, que é Deus e Jesus em nós. Isso aqui é o Iramês. Então, essa é a vertente da prece no caso da saúde. E tem agora, digamos assim, aquela análise, o que acontece quando a prece não está sendo respondida do jeito que nós queremos. Então, o que está acontecendo, por exemplo, quando aquele grupo que foi escolhido para receber a prece, ele está tendo, por exemplo, às vezes mais óbito do que o grupo que
não está recebendo bênção? Como interpretar esses resultados? Né? Tem um livro que nós temos que colocar que todos nós estamos aqui para evoluir. Né? Tem um livro chamado Francisco de Assis, que vocês conhecem. Francisco de Assis, que é a história do Francisco de Assis desde quando ele era João. Começa quando ele era João, depois passa ele sendo Francisco. Né? Ele, nessa história, ele passa por um momento em que ele encontra uma pessoa que estava muito doente, que estava com lepra. Aí ele pega e cura essa pessoa. Né? Ele pegou, curou essa pessoa, e essa pessoa começou a andar com ele, né? Começou a seguir o grupo do Francisco de Assis. Depois de um tempo, essa pessoa chega para o Francisco e fala assim: Pai Francisco, porque o pessoal chamava ele de pai, né? Pai Francisco, me devolve a doença. Me devolve a doença. Aí o Francisco fala: mas por quê? Aí ele diz o seguinte: quando eu era bom, quando eu estava bom, eu fazia muita besteira. Quando eu fiquei doente, o fato de eu ter ficado com a lepra me evitou de fazer um monte de besteira, um monte de coisa ruim. O Senhor me curou, eu já estou por aqui, e o que está acontecendo? Está me voltando aquela vontade de fazer tudo errado de novo. Certo? Ou seja, ele foi a pessoa que entendeu o porquê que ele estava com aquela doença. E como ele não tinha mais condição de pegar e, né, ficar, ele pediu a doença de volta para que ele, né, ficasse dessa forma. Pergunta: se essa pessoa estivesse naquele grupo, né, e continuou com a doença e acabou morrendo, que tipo de variável que a gente vai colocar? A nossa variável é que ele foi um caso negativo, né? Mas espiritualmente, como ele ficou? Espiritualmente, ele deve ter melhorado muito mais. Então, uma análise desses resultados negativos que aparecem na literatura, ao se levar em conta isso, a gente vê que nós temos também aquela parte espiritual. E a dor ela só atua enquanto for necessário. E quando que ela é necessária? É para fazer a pessoa melhorar. Tem aquele caso de uma pessoa que falou: não precisa ficar preocupado, não, amanhã ele vai estar ótimo. Né? Falou assim, aí o pessoal ficou todo contente, quando ele chegou de manhã, o cara estava morto. Eu falei falar com ele: você não falou que ia ficar ótimo? Ele falou: mas ele está ótimo. Né? Ele morreu, mas ele, em espírito, ele está muito melhor do que, né, nessa forma. Então, vocês estão percebendo, né, que existem muitas e muitas variáveis. Né? Então, olha só. Uma história que existe no Ave Luz vai ilustrar esse ponto. É uma história do Levi. O Levi era o cobrador de impostos. Né? Então, ele estava uma vez andando lá pelas ruas de Betsaida, e vale dizer, né, que ele, como cobrador de impostos, vocês acham que ele era querido pelo resto das pessoas? Né? O fiscal de imposto de renda, como é que ele é visto? Então imagina o Levi naquela época, porque ele, né, fazia a cobrança dos impostos para Roma. Então conta que ele estava uma tarde, não sei se um dia ele estava andando lá pelas ruas de Betsaida, ele ficou atraído por uma casa. Ele foi atraído por aquela casa. E ele pegou e se dirigiu nessa casa. E ele viu que o pessoal estava muito, como é que se diz, muito preocupado. A família toda estava muito preocupada. Ele conseguiu perceber isso de fora da casa. O que ele fez? Ele entrou nessa casa. Ele entrou nessa casa e viu que tinha uma pessoa doente. Né? Então, o que acontece? Ele pegou, entrou e quis ajudar esse pessoal. Se vocês me permitirem, eu vou ler o que aconteceu, porque são vários detalhezinhos que eu não vou conseguir lembrar de todos, e os que eu me lembrar não vou conseguir colocar na ordem.
Né? Então, deixa eu ver se eu me lembro daquele tempo. Isso aqui está no Avilhos. Ele entrou na casa da pessoa. A desconfiança pairou no ar. Como acreditar que um homem que, sendo judeu, não tinha pena dos seus irmãos e servia de ponte de dinheiro dos judeus para Roma? Mesmo assim, ele insiste em saber o que tinha o menino e pensa em recursos para curá-lo. Lembra-se de Jesus. Se ele estivesse aqui. Mas, como não era possível, lembra-se do que ele havia dito no ato de uma cura: podeis fazer ainda maiores coisas do que eu faço. E avança para o catre, põe as mãos sobre o enfermo e ordena que ele ande em nome de Deus. Repete umas 3 vezes e espera, confiando no Senhor. Nesse instante nota, com um leve abrir de olhos, que o menino estremece. Aumenta-se-lhe a fé. Eleva a Deus uma oração fervorosa. Quando termina, vê que a criança se tranquiliza, dá um suspiro e silencia. Os familiares provocam tumulto. As mulheres destampam em choradeiras que pareciam pertencer aos muros de lamentações. A tristeza paira no ar. Mateus, assustado e pálido, quis sair. Deu-lhe vontade de correr, decepcionado com os seus poderes. Seguiu-se fraco, abatido, pensando: eu é que deveria ter morrido em troca desse vexame. Quando se aproxima da porta, pernas trêmulas, uma mão segura seu braço. O medo aumenta. A pessoa está apanhando, né? O que será? Testemunho não é. Se eu for agredido, pode ser um reparo ao que fiz, já que nada fiz de bom. A consciência o tranquiliza e ele pensa: devo ceder com humildade. O ancião, com alguns riscos de lágrimas nas faces, fala a Mateus com voz entrecortada: meu Senhor, agradeço-te imensamente pelo que fizeste. Considero a tua presença nessa casa o resultado das nossas orações que acabamos de fazer a Deus Todo-Poderoso. O Senhor curou meu filho desse fardo pesado que ele vinha carregando há mais de 12 anos. Ele nasceu surdo-mudo e depois descobrimos que quase não enxergava. As pernas eram mirradas e nasceu sem os dedos das mãos. Os intestinos dessa criança, quando ela faz muita força para chorar, saem para fora em grande parte, sendo preciso grande habilidade para devolvê-los ao seu lugar habitual. Não nasceram dentes nessa criatura de Deus, e sua cabeça, o Senhor pode constatar, na base do crânio, é uma chaga em que nenhum bálsamo faz efeito. Diante da narração do velho, Mateus não suportou e deixou seu corpo descer, assentando-se no chão e pedindo água. O velho atendeu o discípulo e beijou suas mãos, com reverência, dizendo: a morte do meu filho, Senhor, foi um milagre que não esperávamos. Ele sempre foi resistente a todos os sofrimentos. Graças a Deus, nós descansamos. Com esse tipo de exemplo, a gente pode concluir que quando a pesquisa deu negativa do ponto de vista material, ela deve ter dado positiva do ponto de vista espiritual. Resumindo, a prece, o seu poder na saúde é sempre, sempre válido. Obrigado.